Pessoal, o Flamengo não avançou, mas encantou demais a mídia, encantou demais aí os torcedores. Todos estão aí aplaudindo o Flamengo porque não foi covarde, caiu, mas caiu de pé, foi para cima do Bahia, aonde o Bahia fez 4 gols praticamente achados, o Flamengo foi lá e fez 2 gols na raça. Ficou interessado e quer saber tudo o que a mídia está falando, os elogios ao time do Flamengo, a torcida e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. De linha para o Flamengo, que era entre os brasileiros talvez apontado como favorito, mas quis o sorteio, a tabela, o Benfica venceu o Bayern num jogo improvável e os alemães vieram para o caminho do Mengão e levaram a melhor, 4-2. O time comandado por Vincent Kompany foi muito bem, o Flamengo apagou nos 10 primeiros minutos e agora volta à realidade do nosso futebol. Essas imagens aí podem ser confundidas com as de uma torcida que acabou de ver o time ganhar o jogo. Mas não são, não. É a torcida do Flamengo orgulhosa, de peito estufado, apesar da derrota. Foi uma atuação impiedosa do Bayern de Munique em Miami, que começou de forma aterrorizante para o Flamengo. Um gol contra de Pulgar abriu o marcador. Em seguida, uma bola perdida por Arrascaeta virou um preciso chute de Harry Kane. Em menos de 10 minutos, 2-0. Depois do choque, veio o futebol. E o Flamengo conseguiu jogar como gosta Felipe Luiz. Luiz Araújo exigiu de Neuer um milagre. O Flamengo foi chegando e esse chute aí do Gerson, nem se tivessem 3 Neuers lá no gol. Um golaço, 2-1. E estádio pegando fogo, com 60 mil pessoas em Miami. Em uma bola afastada por Luiz Araújo, Goretzka teve toda a liberdade do mundo para fazer o terceiro. O segundo tempo começou com um Flamengo animado e corajoso. De pênalti, Jorginho diminuiu o placar. Bruno Henrique, que tinha entrado no lugar de um apagado Arrascaeta, teve uma chance de ouro. Mas, de novo, a pressão do Bayern na frente deu certo. Laimer aproveitou o erro de Luiz Araújo. Kimmich encontrou Kane dentro da área e 4-2. Mérito do adversário que te leva a cometer erros. Se você tenta sair jogando, eles te pressionam de uma forma sufocante e difícil de você quebrar essa pressão inicial deles. E algumas vezes conseguimos sair, outras não. O preço de querer sair jogando desde trás custou caro para o Flamengo. Mas nada que tenha gerado arrependimentos. Acredito que a gente vem falando que vem acreditando num trabalho, né? E agora a gente tá falando que foi kamikaze porque aconteceram os episódios favoráveis para eles. Mas e se tivesse abrido o campo como algumas vezes abriram, né? Talvez a gente não estivesse fazendo esse discurso aqui. Tem algumas coisas para melhorar, sim, mas deixando bem claro que eu estou totalmente orgulhoso pela nossa equipe. Eu acredito que o nosso plano deu certo, que a gente conseguiu pressionar bem o Bayern, conseguimos tirar a bola deles, conseguimos ter chances de gol. Infelizmente, eles são melhores. Aproveitamos muito bem as chances. Sinto que quando estamos no nosso melhor, podemos derrotar qualquer adversário. Estamos ansiosos para o desafio contra o PSG e vamos tentar vencer a competição. Agora é olhar para frente, porque o Flamengo está vivíssimo na Copa do Brasil, na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Tudo que a gente absorveu nesses jogos, nesses dias, vai servir para o nosso futuro. Então, tenho certeza que o Flamengo sai daqui mais forte. Antes daquela análise completa da partida, se teve alguém aqui no programa que se transformou em rubro-negro nos últimos dias, apoiou o Mengão, foi o Cicinho, mas acabou o sonho, Cicinho. Acabou o sonho do Mengão, né? Acabou o sonho do Mengão. Mas assim, o Flamengo tira muitas lições disso daí. Eu continuo achando que individualmente o Flamengo poderia ter feito um jogo bem melhor do que fez ontem contra o Bayern de Munique. Individualmente, a equipe do Flamengo, se pegando jogador por jogador, a qualidade é muito alta. Eu vi o Wesley teve algumas falhas, algumas deficiências nessa competição, mas ontem deu para ver também o quanto ele é veloz,
né, ganhando na corrida dos caras. Então, assim, é um Flamengo que tem muitos pontos positivos. Outros jogadores, o Pulgar não fez um grande jogo. E você errar contra time europeu, que é um time muito bem posicionado, eles jogam ali como um robô, né? O treinador pede algo, eles fazem. Não, a organização tática, a organização tática. Então você pega um futebol brasileiro que é acostumado ao improviso. Então, muitas bolas perdidas na entrada da área. Então, o Flamengo perdeu exatamente por essas deficiências. Vai tirar muitas lições disso. Dito isso, aquele presentinho pra você, Cicinho, agora. O Flamengo, ele vai chegar lá na frente. E olha lá se o Mengão não for campeão. Pra cima deles, Flamengo! Olha, eu vou gravar o Flamengo na final. Campeão já é outra história, mas O Flamengo foi indigesto enfrentar uma equipe tão qualificada como esse time alemão, Cicinho. Mas para que o torcedor flamenguista também fique tranquilo, esse Bayern de Munique, todos estão criando como bicho-papão, perdeu no campeonato alemão pro Bochum, na Champions League, na fase de oitava de finais, empatou com o Celtic da Escócia. Esse Bayern que você fala aí perdeu pro rebaixado Bochum no campeonato alemão. Perdeu pro rebaixado no campeonato alemão. Empatou com o Celtic lá da Escócia, que ninguém assiste. Eu fui Cicinho, pra você, aquele bom dia. Esse Bayern que você fala aí perdeu pro rebaixado Bochum no campeonato alemão. Taca. No gol, Ronaldão. Eita. Rossi e Neuer. Eu nunca imaginei que eu faria isso, mas momento, o Rossi tá muito bem, o Neuer tá... Não, o Neuer tá voltando, não. Esse cara é meio louco. Rossi. Mas Pedro versus Harry Kane. Nossa. Cara que mais fede título e gols em partidas decisivas. Harry Kane, como que pode ser melhor que o Pedro? Empatou com o Celtic lá da Escócia, que ninguém assiste. Eu vou de Pedro. Porque o Harry Kane é fruto da mídia. O cara caneludo, viu, velho? É Pedro. Acabamos, vamos ver se já temos esse resultado. 7-5 para o Flamengo. Foi gol do Pedro, 2 para o Flamengo e 1 para o Bayern. 2-0 Flamengo. Cicinho. Perdeu pro rebaixado no campeonato alemão. 3-2 Flamengo. Agora vai começar a sentar no colinho do tio Capela. E continua acreditando que nenhum brasileiro vai longe. Então, a partir do mata-mata, todo mundo sentando no colinho do tio Capela. É o meu Mengão, que destrói seja quem for, nem europeu. Pode vir, não tem caô. Empatou com o Celtic lá da Escócia, que ninguém assiste. Eu fui sim. Ninguém acertou! Eu errei, mas falei 2-0 Bayern, né? Eu coloquei 2-1. Agora, gente, qualquer time brasileiro tem menos investimentos. A gente sabe que a Champions League é o campeonato mais forte depois de uma Copa do Mundo. Então, todo mundo que vai acompanhar uma partida entre um brasileiro e um europeu entende que há uma distância. E se um brasileiro vence como fez o Botafogo diante do PSG, é façanha, é feito, é algo histórico para ser muito valorizado. O Bayern de Munique, nos primeiros 10 minutos, aplicou o contraveneno, não deixou o Flamengo jogar, marcação sob pressão alta, faz 2 gols rapidamente, deixa o Flamengo num colapso psicológico e também técnico. É uma pena. E depois o jogo teve as consequências. Aí foi sempre sendo favorável aos alemães. E o que jogou esse Harry Kane, Edu Dracena, ele arrebentou com a partida. Além de, Renato, tem um cara inteligente. Ele não fica preso ali entre os zagueiros. Ele sai ali atrás dos volantes. Ele cria espaço. Ele arma o time. Ele finaliza. Ele é um cara, pô... É o Pelé. Não, mas você vê, o cara deu um carrinho ali, acabando o jogo. Sim, a gente tem que reconhecer, tem que reconhecer, o cara é bom. De repente o cara não ganhava título, mas o cara até ontem... Mas o Tottenham era sempre um time médio e um time que não era o melhor de todos. E ele ficou 19 anos lá. Aí saiu e foi campeão, né? Entendeu? E pode ser de novo, daqui a pouco não sabemos o que vai acontecer ainda. As chances estão aí. Não, e a questão que você falou, Renato, e quando joga um europeu brasileiro, é claro que a gente torce para o brasileiro. Até porque, independente de rivalidade ou não, a gente, quer bater os europeus. Então a gente analisava ontem, né, a gente comparando jogador com jogador, mas com aquela expectativa que os jogadores pudessem mostrar dentro do campo.
E ontem o Flamengo realmente não conseguiu jogar, o Bayern conseguiu aquela marcação-pressão, fez 2-0, Renato, e quando eles tomam 2-1, parece, agora eu vou ligar meu modo on. Vai lá 3-1. Aí o Flamengo vai, pênalti, 3-2. Agora eu vou ligar meu modo on de novo, 4-2. Então, na minha opinião, o Bayern, quando ele quis jogar, ele fez com que todo mundo aqui imaginava. Deu muito espetáculo e ganhou de uma forma assim, sem susto. 2 treinadores jovens, duelos táticos, cada um teve suas escolhas. O Bayern tropeçou diante do Benfica, mas conseguiu fazer uma partida ontem primorosa, uma partida digna de aplausos, muito inteligente, de fechar espaços, de conter o Flamengo, de atacar no momento certo, tanto que os caras terminaram o jogo com cãibras, Ronaldão. Realmente vocês falaram aqui, o esquema tático dos europeus é totalmente diferente do nosso, a verdade é essa, a disciplina também, a forma de jogar, a gente vê que eles são programados para fazer aquilo, independente do resultado, do calor. Eles colocaram uma linha de frente para pressionar o time do Flamengo, fizeram o resultado, seguraram um pouco mais devido ao calor, e eles têm essas peças para isso. A gente falou aqui, eu até falei que o Harry Kane era um fruto da imprensa, mas é um fruto que joga ali na frente da zaga. 41 gols na temporada, 41. E não refuga. Agora o Rossi também, que é adivinhado no meio da rua. No meio da rua não se adivinha, irmão. Espera a bola passar. Muita gente na frente dele, mas ele quis adivinhar, deu uma passada e tomou o gol no canto dele, que era um momento dificílimo ali da partida, onde o próprio conseguiu fazer um gol o Flamengo e dali começou a ter pressionar. Um goleiro não pode tomar um gol daquela distância, no meio da rua. Ainda mais num campeonato como esse. Então são erros que podem ser corrigidos, mas a verdade eu vou dizer pra vocês aqui, a única verdade que eu vi aí, Felipe Luiz tá no time errado, ele vai embora. Já ele vai embora, que a cabeça dele para pensar e colocar o time dele é impressionante. Agora, o time não correspondeu. Sentiu o adversário e sentiu o calor também. Mas para sair do Flamengo tem que ser um time com mais condições financeiras e técnicas. Não, ele vai fora porque hoje ele até falou do orgulho, e realmente, o Flamengo é um timaço, mas pegou outro gigante pela frente e aí não conseguiu se organizar em campo. Porque teve oportunidades, se aproximou, mas nunca chegou no Bayern de Munique. E não para por aí, tá? Quem também comentou aí sobre esse jogo do Mengão, quem também tá muito satisfeito com o time do Flamengo, é o pessoal do FRN60, hein? Que falaram isso aí, né? Hoje no programa, tudo que falaram aí do time do Mengão. Vamos dar uma olhadinha aí em tudo que eles falaram, né? Esbanjando elogios ao time do Flamengo. Bom, vamos falar do Flamengo. Eliminação para o Bayern de Munique. Olha o Harry Kane aí. Rapaz, torcedor rubro-negro vê o Harry Kane, tem até calafrio. O homem joga muito. Sempre foi assim, né? Tem uma facilidade para fazer gol, um grande artilheiro. E foi assim ontem, não foi, professor? Não perdoa nenhuma. Não perdoou. Deve ter perdoado minha. Que fase! Harry Kane joga demais, faz muitos gols. Vamos acompanhar o que disseram alguns personagens depois da eliminação rubro-negra. E daqui a pouco teremos informações ao vivo lá dos Estados Unidos para a gente fazer essa resenha aí sobre o Flamengo. Vamos lá. Nós tomamos o gol de escanteio, depois tomamos o segundo gol. Num erro, como você falou, de saída de bola. E depois a gente teve volume, bastante volume, e acabamos fazendo 2-1. E a partir desse momento, quando o Bayern nos levou até a nossa área, a gente não conseguia sair, porque é um time com uma qualidade imensa. E eles não perdem a bola, eles te sufocam, a pressão pós-perda deles é muito forte, fisicamente eles sobram. Teve algumas bolas que tentamos sair no contra-ataque, até com a Arrascaeta, com o Plata. Eles voltam 6, 7, 8 jogadores ao mesmo tempo. Então é um time altamente qualificado e superior a nós. É simples assim, superiores a nós. São melhores que nós. E mereceram vencer, mereceram passar. Essa é a minha opinião. Estão os melhores jogadores do mundo nessa elite do futebol. É muito simples. O que fazer para que isso não seja assim? Não vender jogadores. Impossível. Impossível. Realmente, como eu falei ontem na coletiva, se o Vinícius Júnior não tivesse saído, hoje teríamos o melhor jogador do mundo jogando com a gente. E por que eles saem? Porque querem jogar na elite do futebol. E é muito simples. São os melhores. Agora, que nós poderíamos ter vencido o jogo, que poderíamos até vencer o campeonato, o Palmeiras pode vencer o campeonato. Claro que sim, futebol tudo pode acontecer. Mas isso não tirará a realidade que existe. Que esses times são muito bons. E não é nenhum problema reconhecer, não. São muito bons. É o orgulho do time. A gente, mesmo atrás do placar, a gente não desmoronou. Mantemos a mesma postura. Jogar para frente. Jogar como Flamengo.
e buscar o primeiro gol, o empate também. E é isso que a gente leva de lição daqui. Mas a sensação de dentro era realmente essa daí, que a gente estava criando, que a gente estava pressionando, que a gente estava em partes impondo o nosso jogo, e tinha essa percepção de dentro de campo que dava para ir mais, e aí infelizmente o futebol é isso também, e tem um adversário, então. Vamos então para os Estados Unidos. Pedro Ivo Almeida, que participa da cobertura do Mundial de Clubes, acompanhando o Flamengo e chega com informações, com repercussão, com clima, depois dessa eliminação rubro-negra. Bom dia, bem-vindo ao nosso F360, Pedro. Tudo bem, Abel? Um abração a você, aos amigos aí no estúdio, a todo mundo ligado, sim, nessa cobertura que vai seguir aqui no Mundial de Clubes, não exatamente com o Flamengo, mas ainda tem Fluminense jogando hoje, tem Palmeiras mais para o fim da semana, tem muitos jogos pela frente. Mas sobre o Flamengo, exatamente, você perguntou de clima, né? Eu acho que o que chama atenção exatamente aqui é que não foi visto talvez aquele clima de velório que muita gente pudesse imaginar de saída de estádio. Tem uma frustração, principalmente por parte dos jogadores que acabavam deixando o estádio ali na porta, cruzando com família, cruzando com fãs que ainda pediam autógrafo, fotos e tudo mais, mas da torcida me pareceu um clima de resignação. A torcida sabia o que era o time, o que era o confronto, quem era o adversário, o que dava para ser feito e principalmente o que não dava para ser feito. O Felipe Luiz, ele é muito feliz quando ele fala, eles são melhores que nós, simples assim. Acho que todo mundo ficou com essa impressão no estádio também, todo mundo tentando ali um pouco curtir o que foi essa festa para o Flamengo, especificamente no Mundial de Clubes. Acaba o jogo, a torcida se reúne, fica dentro do estádio, ali nos corredores internos, ali de onde saem dos túneis, de onde dão, né, os túneis da arquibancada, e festeja bastante, batuca bastante. Mais de uma hora depois do jogo, só é tirado ali porque a polícia começa a pedir gentilmente para que eles deixassem o estádio, porque não era mais hora, na visão da polícia, de estar ali. Então, um clima não exatamente de velório, um clima, claro, de frustração. Acho que o Flamengo ficou na cabeça, não adianta, né? Tem que olhar para o lado e se comparar. Ficou na cabeça que pela boa campanha talvez pudesse não ter um Bayern de Munique logo nas oitavas de final. O que se viu em campo é que temido era o Bayern de Munique, tinha razão para ser tão temido, e agora fica essa pontinha de frustração, mas não exatamente de velório, de decepção, de xingamento, aquela coisa como a gente viu, por exemplo, Botafogo e demite técnico, e torcida que xinga todo mundo. Não foi isso que foi verificado aqui em Miami, não. Abel, o Flamengo segue por aqui, a delegação segue por aqui, não porque vão curtir, mas porque o voo só sai às 9 horas da noite local, 10 horas da noite aí do Brasil, 6h30, por volta de 6h30 da noite, a delegação deixa o hotel que serviu de concentração aqui em Miami, vai para o aeroporto, decola e chega no Rio por volta das 6h30 da manhã no aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão. Esse é o clima por aqui de uma derrota que muita gente talvez ali no imaginário acreditava bastante que pudesse acontecer, mas ainda alimentava aquele sonho, muito pelo discurso também de jogadores e comissão técnica, de que podemos competir, não errando, podemos ter um jogo. Acabou que os primeiros minutos ali determinaram o caminho e a gente viu exatamente o que a gente podia esperar do Bayern. E o Flamengo, o Bruno Henrique diz, né, competiu o tempo inteiro, tentou o tempo inteiro. Acho que sim, gerou dificuldade, fez o Bayern ter que ficar concentrado até pelo menos ali meados do segundo tempo, mas não exatamente depois daquele início ali, foi um páreo. Acho que o Bayern também controla bastante o jogo, mas sem esse clima de velório aqui, pelo menos para os rubro-negros que estão em Miami, Abel. Pedro, tem uma pergunta que não é só, que eu quero ouvir sua opinião também, mas da Mari, do professor, do Eugênio, porque a gente viu ali o Felipe Luiz na entrevista, a fala dele, e eu penso como você, o Eugênio também se manifestou aqui, que o Felipe Luiz foi feliz ao reconhecer, foi básico, direto e simples, os caras são melhores e tal, mas ele deu mais detalhes. Ele falou assim, a gente já sabia, a pressão pós-perda deles é monstruosa, é excelente, são muito fortes fisicamente, a gente recuperava a bola, tentava sair, já tinha 5, 6 caras cercando cada jogador nosso, e aí o meu questionamento é, se o Felipe Luiz sabia de tudo isso, estudou, é proibido, é uma ofensa mudar a estratégia durante o jogo? É uma ofensa no futebol, por exemplo, você tentar algo diferente, não vamos conseguir sair jogando contra esses caras. Ou antes do jogo, ou durante o jogo. Já tomou um gol assim, já tomou 2. Vai ficar o jogo inteiro? Minha pergunta para todos aqui. É proibido? É uma ofensa no futebol? Então vamos avançar e vamos tentar, não sei. É uma dúvida que eu tenho. Eugênio Leal. O Pedro vai falar, eu só queria te fazer uma pergunta. Desculpa, você perguntou para o Eugênio, desculpa. Não, que eu levantei o dedo aqui, você não está vendo, Pedro. Para fazer uma pergunta para o Abel. Abel,
você vai para uma luta de boxe com o Mike Tyson. Os dois no auge. Não, eu nem vou. Eu nem vou, Eugênio. Mas fala aí, diga lá. Não é isso. Você vai estudar o Mike Tyson, todos os movimentos dele. Ele faz isso, ele faz aquilo, não sei o quê. Eu vou pensar aqui. Tenho uma estratégia, vou mudar a minha estratégia. Adianta. Ué, mas não custa tentar. Adianta. Já que você perguntou, eu vou te responder. Não custa tentar, É Eugênio. aquela famosa frase. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Deixa o Pedro É proibido falar. tentar? Não é proibido. O Flamengo tentou ontem dar bico e deu bico, tomou gol. Exatamente, o Flamengo. No entanto, não é proibido que o Flamengo tenta. O Flamengo tenta. O Flamengo. Eu acho que são duas coisas, Abel. Desculpa, Maré, que eu imaginei que a pergunta vinha pra cá, mas só pra te devolver. São duas coisas. Uma, o Flamengo não perdeu por isso. Se ele mudasse a estratégia, talvez ele fosse perder por outro motivo. O Bayern ia forçar outro tipo de erro. E o Flamengo não ficou o tempo inteiro tentando fazer saída, não. Muito pelo contrário. O Flamengo, em muitas vezes, estica a bola. A bola vai no Rossi, natural, o Bayern faz os encaixes individuais, não faz no Rossi. O Rossi tem tempo, o Rossi estica. Estica a hora no Plata no primeiro tempo, estica a hora no Luiz Araújo no segundo tempo, estica bastante para o Bruno Henrique no segundo tempo. Mas claro, quando houve uma tentativa ali de saída, a pressão do Bayern, o Felipe não falou isso ontem não, o Felipe passou a semana inteira falando isso. 4 gols, 3 foram de erro em saída, não foram, Pedro? LAFC. Sim, muito pela efetividade do Bayern. Você erra 3 vezes, você toma 3 gols. Não me parece que é nada a estratégia do Felipe de sair jogando errado. Talvez é a nossa ótica de querer dizer que a culpa é do Felipe. O Bayern é muito superior. O Bayern pressionando, são 4 leões contra uma criança em defesa na selva. Não tem muito o que fazer. Mas por que isso? Porque o Brasil não tem costume de enfrentamento contra a pressão do Bayern. Tá tudo bem. Se jogar 10, 15 vezes ao longo do ano, você vai criar mecanismo, você vai criar costume, o Arrascaeta vai aprender a girar, o Arrascaeta vai entender como é que ele suporta esse combate. Não adianta achar que ontem também o Felipe tinha que ter dado bico pra frente, tinha que ter fechado o time. O Flamengo não joga assim, o Flamengo não treina assim, o Flamengo nunca foi assim no último ano. Por que deveria ser ontem também? Eu te devolvo a pergunta, Bel. Mas o Botafogo mudou o jeito de jogar e conseguiu ganhar do Paris Saint-Germain, não conseguiu? Mas o Botafogo é bem diferente. O Botafogo se fecha, o Botafogo baixa o bloco em muitos momentos. Por isso. Mas ele tem a ver pra mim com a admissão do Renato Paiva. Eu acho que o Botafogo baixa o bloco em muitos momentos, se sai em escape, é um time mais acostumado. O Flamengo tem um outro tipo. Ontem, pra mim, não tem ofensa nenhuma. Mas eu acho que ele tem uma questão que o Botafogo não mudou o jeito de jogar? Tempo tem muita mudança no Jogou e o Botafogo foi eliminado pelo Palmeiras. Assim. Não Sim, mas contra o Paris Saint-Germain conseguiu jogar diferente. Você vai lutar com o Mike Tyson, você vai tentar todas as estratégias, você vai perder pro Mike Tyson na luta com ele. Era muito nítido a diferença em todos os aspectos. E o Felipe Luiz coloca isso com muita tranquilidade. Aliás, não é só na coletiva. O time do Bayern é melhor tecnicamente, é melhor fisicamente que o Flamengo. Concordo. O combate físico. Você aí, o Bruno Henrique perde a bola pro Upamecano. O Bruno Henrique não, o Arrascaeta no lance do gol. Todo momento. Cara, você olha fisicamente o Arrascaeta e o Upamecano, você vai pro contato, ele vai perder, Abel. Não tem jeito. Em algum momento você vai perder essa posse de bola, seja lá atrás, seja lá na frente. E você vai perder para o adversário que vai construir e vai conseguir achar os espaços. É claro que teve um quê de alguma sorte também, por exemplo, no gol, o primeiro gol do Harry Kane, a bola desvia levemente no pé do Léo Ortiz. E isso faz com que ela bata na trave e entre, seja indefensável. Mas aí por exemplo, eu não vejo sorte, o gol não. do Goretzka é o do Igor gol Jesus que também desvia contra o PSG. É uma tentativa de afastar a bola no bico, também. E aí o Goretzka chuta, o Rossi está mal colocado. Estaria mal colocado do outro lado lá o Neuer? Dificilmente estaria. Então, Abel, não adianta a gente querer ficar criando subterfúgios. Porque o Flamengo cometeu um erro na saída de jogo. E se você inverter o ponto de vista e falar assim, o Bayern recuperou a bola no campo de ataque? Sim. Aconteceram as duas coisas, mas eu acho... Peraí, eu não estou tirando o mérito do Bayern. O Bayern joga assim, o Felipe Luiz falou, ele sabia. E o Bayern é melhor que o Flamengo. O Felipe Luiz falou isso na saída do gramado. Jogou com a intensidade de quem estava disputando o jogo. Foi muito melhor que o Flamengo. E foi melhor que o Flamengo. E, ok, é assim. Mas o Flamengo, dentro da realidade do Brasil, da realidade professor, da América diga. do Sul... Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O time do Flamengo, que infelizmente não passou para as quartas de finais do Super Mundial de Clubes, mas vem com a bagagem cheia, repleta de grana. E também vem com a repleta, né, saudações aí dos rubro-negros, porque os caras foram para cima, caíram atirando, né, jogaram um futebol que realmente tem que jogar. O futebol do Flamengo é esse, é ofensivo, mas infelizmente, né, o Bayern de Munique
é um time a qual você não pode errar na frente dos caras, e os caras findaram errando 4 vezes. Por incrível que pareça, foram 4 erros do Flamengo, e aí, infelizmente, o Bayern não perdoou, tá? Mas, assim, o Flamengo vem com uma bagagem cheia de grana, mais de 150 milhões de reais, fora o que tem aí acordado aí com o Wesley e ainda o Gerson, né? Então, o Flamengo vai fazer aí uma bela bagatela, né? E também aí, depois desse Super Mundial, eu acredito que vai ser muito difícil também o Flamengo segurar o Wallace Yan, né? O jogador aí, ajudou demais o time do Flamengo. É um cara que tá tendo sim visibilidade, está sendo, né, monitorado. Eu acredito que depois desse Super Mundial também o Flamengo vai receber uma proposta aí nessa janela de inverno europeu, né? Mas e aí, o que é que vocês acharam? Qual o seu sentimento aí com o time do Flamengo? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!